Olá, sextusanos, tudo bem com vocês? Nesta semana vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, que é a potenciação. Potenciação, nós vimos a semana passada, é uma operação que envolve a multiplicação de fatores iguais. Numa potenciação, nós temos a base, nós temos o expoente e o resultado, que é chamado de potência. Mas nessa semana nós vamos estudar alguns casos específicos, tá? Um deles é o seguinte, pessoal, que todo número elevado ao expoente 1 é igual à própria base. Ou seja, todo número elevado ao expoente 1 vai ser ele mesmo. Olha aqui os exemplos. 8 elevado à primeira potência é igual ao próprio 8. Ou seja, aqui a base é 8 e o expoente é 1. O resultado, o valor da potência, é o 8. Neste daqui, 5 elevado à primeira potência é igual a 5. Então, vocês observam que o resultado, o valor da potência, é igual à base. Por quê? Porque o expoente é igual ao número 1. Aqui outro exemplo para vocês, base 15, expoente 1. O resultado é 15. Então, isso mostra aqui que todo número elevado ao expoente 1 é a própria base. Bom, pessoal, uma outra observação que vamos fazer com vocês, né, da aula de potenciação, é que todo número elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, aqui esse caso, né, específico é que quando você tem o expoente zero, para qualquer que seja a base, o resultado é igual a 1. A base sendo maior que zero, tá, pessoal? Então, se eu tiver 1 elevado a zero, é igual a 1, 2 elevado a zero é igual a 1, 3 elevado a zero é igual a 1 e assim por diante. Aqui eu coloquei também alguns exemplos para vocês observarem. Bom, pessoal, falando em casos específicos, vamos mostrar para vocês também as potências de base 10, o que vai acontecer. Vamos lá, observe essas potências de base 10. 10 elevado à primeira potência é igual a 10, como vimos no primeiro caso hoje. Nós temos 10 elevado à terceira potência, ou 10 elevado ao cubo, é igual a 10 vezes 10 vezes 10. É isso que nós vimos na aula passada. E aí, eu multiplicando 10 vezes 10 é igual a 100. 100 vezes 10 é igual a 1.000. E aqui na outra, tenho 10 elevado à quinta potência, que é a mesma coisa de fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Chama a atenção de vocês, pessoal, é 10 vezes o 10 é igual a 100. 100 vezes o 10 é igual a 1.000. 1.000 vezes o 10 é igual a 10.000. 10.000 vezes 10 é igual a 100.000. Agora, se eu vou pegar esse último caso aqui, eu tenho 100.000. Ele é composto do algarismo 1 e na sequência 5 zeros. Então, é o seguinte, pessoal, toda vez que eu tenho potência de base 10, o resultado vai ser igual ao algarismo 1, seguidos de quantos zeros for o número que está aqui no expoente. Então, não há necessidade de você colocar essa multiplicação, você já pode fazer direto se você quiser, tá? Então, veja bem, ó, 10 elevado à terceira potência, coloque o 1 e 3 zeros em seguida, formando o número 1.000. Tá? E assim vale também para todas as potências de base 10, com qualquer que seja o expoente, tá? Sendo o número natural. Claro, com exceção de que 10 elevado a zero é igual a 1. Bom, trouxemos aqui para vocês um exemplo que podemos usar no dia a dia, ou seja, que nós vamos transformar um número em potências de base 10. Os números que terminam em zeros, tá? Então, eu tenho aqui, olha, a velocidade da luz é igual a 300 milhões de metros por segundo. Então, o número 300 milhões, ele é escrito desta maneira com os algarismos, né? Eu usei o algarismo 3 e uma sequência de 8 zeros, formando o número 300 milhões. Bom, pessoal, este número termina em zeros, tá? E isso facilita para eu colocar em forma de potência de base 10. Como eu sei que 300 milhões é igual a 3 vezes 100 milhões,
Esses 100 milhões, que começa com o algarismo 1 e tem 8 zeros em seguida, eu vou transformar em potência de base 10, ficando 10 elevado à oitava potência. E aqui eu vou copiar o 3 vezes. Então, eu ficarei com 3 vezes 10 elevado à oitava potência, é a mesma coisa que o número 300 milhões. Os cientistas usam muito essa forma abreviada de escrever os números, devido às vezes deles serem muito grandes, tá, pessoal? Bom, vamos também trabalhar essa semana com vocês as expressões numéricas, que são operações matemáticas feitas numa sentença, tá? Somente com números. E para resolver essas sentenças, essas expressões numéricas, nós vamos efetuar operações. E nós temos que seguir a seguinte ordem. Em primeiro lugar, eu devo resolver as potenciações, se aparecerem na sentença. Em segundo lugar, as multiplicações e divisões. E em terceiro lugar, as adições e subtrações. Então, vamos mostrar para vocês aqui alguns exemplos. Então, eu tenho aqui, olha, nesta alternativa A expressão numérica, a minha sentença é 5 mais 3 elevado ao quadrado vezes 2. Bom, pessoal, apareceu então aí o que? Uma adição, uma potenciação e uma multiplicação. Então, seguindo a ordem que foi colocada aqui para vocês, primeiramente vamos resolver a potenciação, que no caso aqui é só essa, 3 elevado à segunda potência. Então, nessa segunda linha eu vou copiar o 5 mais, e na hora de colocar 3 elevado à segunda potência, eu não vou colocar o 3 elevado à segunda potência, eu vou colocar o 9. Mas por que, professora? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. E depois eu continuo a copiar vezes 2. Bom, e aqui eu tenho 5 mais 9 vezes 2. Pessoal, então agora eu tenho uma adição e uma multiplicação. O que eu vou resolver primeiro? A multiplicação, tá? Vem em segundo lugar, porque a primeira já foi a potenciação. Então, eu vou fazer 9 vezes 2, que são 18. Então, nessa terceira linha, eu copio 5 mais, só que agora eu vou colocar 18, tá? Então, finalmente, eu só tenho 5 mais 18, eu só tenho a operação de adição. Então, somando 5 com 18, eu tenho 23. Ou seja, essa expressão tem o valor de 23. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho aqui a expressão numérica 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3. Então, eu tenho potenciação, subtração, multiplicação e adição como operações. E eu vou resolver primeiro, então, a potenciação, como nós já combinamos, tá? Então, 7 elevado à segunda potência é fazer 7 vezes 7. Então, eu não vou pôr mais 7 à segunda potência, eu vou pôr 49, tá? Que é 7 vezes 7. E vou copiar o restante, porque aqui não tem mais potenciação. Bom, nesta terceira linha, eu observo aqui anteriormente que eu tenho subtração, multiplicação e adição. Como vimos lá, né, na ordem, eu vou resolver a multiplicação. Então, eu vou fazer 4 vezes 2, que são 8. Então, eu copio o 49, o menos o 8, mais o 3. Então, esse 8 é de 4 vezes 2, tá, pessoal? Bom, então agora aqui na terceira linha eu fiquei com subtração e adição. Bom, é a terceira opção que eu tenho que resolver, então é realmente adição e subtração. Mas vejam, resolvam na ordem que aparece, da esquerda para a direita. 49 menos 8 são 41. Então, primeiro eu vou fazer a conta de subtração, que deu 41, para depois somar com 3. 41 mais 3, 44. Então, o resultado dessa expressão é o número 44, tá? Bom, vamos para as atividades agora. A primeira atividade, você vai olhar naqueles casos que nós colocamos no começo, tá? Quando o expoente é 0 e quando o expoente é 1, tá? Voltam lá e verificam o resultado, vocês vão ver direitinho e entender. Na atividade 2, nós estamos pedindo para vocês escreverem os números em forma de potência de base 10, igual aquele exemplo que eu expliquei da velocidade da luz, tá? Então, aqui como exemplo, trouxemos o 500, que eu sei que é 5 vezes 100,
tá? Então, aqui os 5 vezes o 100 eu troquei por 10 elevado à segunda potência. Lembrando que o número que começa com 1 e sequências de zeros, eu posso transformar em potência de base 10, onde o expoente é a quantidade de zeros que tem o número aqui, no caso o 100 tem 2, por isso que o expoente aqui é 2. O 1000, ele já começa com o algarismo 1 e sequências de 3 zeros, por isso que já fica como 10 elevado à terceira potência. O número 8.700 termina com 2 zeros. Então, olha aqui que eu fiz. Eu peguei 87, que são esses dois algarismos, vezes 100. Bom, então é 87 vezes o 100 é 10 elevado à segunda potência, como já vimos. Aqui o último exemplo dessa questão, 8 milhões. 8 milhões é 8 vezes 1 milhão. Então, é 8 vezes esse 1 milhão seria 10 elevado à sexta potência, pelo motivo de ter 6 zeros após o algarismo 1. Então, agora vocês vão fazer esses outros itens dessa atividade 2, baseados nesses exemplos. Bom, chegamos na atividade 3, onde vocês vão completar as lacunas com o símbolo maior, menor ou igual. E aqui trouxemos alguns exemplos para vocês observarem. Então, eu tenho que comparar 3 elevado à terceira potência com 5 elevado à segunda potência. Para saber quem é maior ou quem é menor, se são iguais, o que eu devo fazer? Resolver cada uma delas, né? Então, essa potência, 3 elevado à terceira potência, é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Lembrando que 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. E 5 elevado à segunda potência é 5 vezes 5, que é igual a 25. Claro que o 27 é maior que o 25, por isso colocamos dessa maneira. 27 é maior que 25, logo 3 ao cubo é maior que 5 ao quadrado. Fizemos a mesma coisa aqui nesse outro item, onde 7 ao quadrado é menor que 10 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, que é igual a 49. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, 49 é menor que 100. Logo, 7 elevado ao quadrado é menor que 10 elevado ao quadrado. Na alternativa C, a mesma coisa, só que eles são iguais. Observando que 9 vezes 9 vezes 9, né, que é o 9 elevado ao cubo, é igual a 729. E 3 elevado à sexta potência, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, também é igual a 729. Então, eu digo que 729 é igual a 729. Por isso que 9 à terceira potência é igual a 3 elevado à sexta potência. Então, olhando nesses exemplos, né, com essa explicação, você irá fazer os outros itens desse exercício. Na atividade 4, é uma atividade bem simples, onde você vai copiar o número 1 e seguir de tantos zeros conforme for o expoente. Por quê? Porque a base é 10. Veja o exemplo de 10 elevado à décima potência, foi colocado o algarismo 1 e uma sequência de 10 zeros. Então, é isso que você vai fazer neste exercício. Bom, pessoal, chegamos na última atividade, atividade 5, onde você vai calcular o valor das expressões numéricas. Lembrando que você tem que obedecer, tá, às regras. Em primeiro lugar, as potenciações, segundo, multiplicações e divisões e, por último, as adições e subtrações. Este exemplo eu vou fazer com vocês para vocês verificarem como é fácil. Então, eu tenho aqui 12 menos 2 elevado à terceira potência, mais 5 vezes 7 elevado a zero. Nós temos as operações de subtração, potenciação, adição, multiplicação e outra potenciação. Né? Pelas regras, a potenciação é feita primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o 12, tá? Menos 2 elevado à terceira potência. Então, vamos nessa. Vamos saber que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, para resolver é fazer 2 vezes 2, que são 4. 4 vezes 2 são 8. E aí, agora eu vou somar com 5 vezes 7 elevado a zero. Vimos hoje, né, que aquele caso que todo número elevado a zero é igual a 1. Ótimo. Na próxima linha, o que eu vou fazer? Bom, pessoal, eu tenho agora uma subtração e tenho também uma adição e uma multiplicação, tá?
pelas regras, a multiplicação vem primeiro do que a subtração e adição. Então, eu vou multiplicar 5 vezes 1. Até lá, eu vou copiar 12 menos 8. E agora, o sinalzinho de mais. E cheguei na multiplicação. 5 vezes 1, 5. Bom, agora eu já estou com 12 menos 8 mais 5. Ou seja, eu tenho subtração e adição. O que eu faço primeiro, professora? Aquela que aparecer primeiro, porque já estamos aqui na terceira colocação, aqui, né? Na terceira ordem. Então, eu tenho 12 menos 8, é a subtração primeiro, que é igual a 4. E depois mais o 5. Bom, pessoal, então agora só me resta a fazer 4 mais 5, não é? É a única operação que nós temos aí. Então, vai dar 9. Bom, então, essa expressão, o resultado é igual a 9, tá? E assim você vai terminar de fazer essas alternativas do último exercício, tá bom? Bom, pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês.